Só importante também comentar que a gente grava só o estudo, né? E aí depois a gente coloca também nos nossos canais lá de YouTube, da internet. Tá bom? Márcia, a palavra é sua. Bom estudo para todos nós. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Que bom. É com muita alegria que nós retornamos aqui a essa Casa de Jesus, União e Caridade, que já faz parte do nosso coração. É muito boa essa oportunidade de estar junto a Joana de Ângeles. Embora a gente não tenha a profundidade dela, nós lemos, entendemos, mas para organizar nossa psique e transmitir, a gente sabe que é todo um processo, né? Um caminhar. Mas ela, com certeza, há de nos amparar para que a gente possa falar e ouvir, realmente, como disse o nosso companheiro na prece, aquilo que necessitamos para nos fortalecer, e que esse estudo possa movimentar os fluidos benfazejos a amparar essa humanidade terrena tão necessitada neste momento de transição do amor de Deus. Então, nós estamos aí no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana, e nós temos aí o Crises Gerais para falar. E nós vamos iniciar pensando exatamente nessa palavra crise. Aí nós fomos buscar alguns significados de crise e nós encontramos desequilíbrio, conflitos, turbulência, alterações e mudanças. Olha que interessante, fala-se em crise, e de imediato a gente pensa realmente no conflito, na angústia, mas ela também está ligada a um sentido de alteração e mudança. Então, já daí a gente começa a compreender por que Joana trouxe este capítulo, este tema, para que a gente pudesse compreender que sim, nós somos feitos de conflitos, mas que esses conflitos eles nos encaminham a mudanças, a alterações. E que mudanças são essas? As mudanças que o Cristo espera de nós, que o Cristo conta conosco, como foi lido aí na nossa página de abertura. Não é? Tudo ele nos proporciona, o amparo, a consolação, mas nós somos realmente, no momento, aqui na Terra, as suas mãos, os seus olhos, a sua boca, os seus ouvidos, enfim, nosso corpo é um templo de Deus. E Jesus conta conosco para continuar a divulgação do seu evangelho. Assim como contou com seus discípulos, nós estamos aqui no esforço de estarmos assim também, podendo daqui, sabe-se, não sabemos quanto tempo, mas também sermos esses discípulos convictos do evangelho do Senhor. E logo no início, assim, nós organizamos esse estudo em 3 momentos. No primeiro momento, quando ela nos traz sobre o ego, a selfie, a sombra, então nós temos algumas reflexões em torno disso. Com relação ao ego, nós fomos buscar lá no Palhano Júnior a definição que ele nos traz sobre ego. Ele diz assim, no Dicionário de Filosofia Espírita, o eu de qualquer indivíduo, então o ego é o eu, ou seja, somos nós, né? O eu de cada um. Sentimento da própria importância e egotismo. Em psicanálise, a parte mais superficial do id. O id também traz para a gente que é um fundo onde estão guardados todos os automatismos e aquisições intelectivas que o princípio inteligente foi incorporando em sua jornada evolutiva. Então, o ego, ele traz essa bagagem de experiências e vivências ao longo dessas transmigrações evolutivas que nós vimos tendo até então, até o presente, a presente encarnação. E também essa bagagem, a gente sabe que são muito mais deméritos, ou seja, muito por conta dos equívocos, que se assim não fosse, nós não estaríamos reencarnando num planeta de expiação e prova.
se estamos encarnados numa morada com esta condição, não é porque seja a morada em si, sim a nossa condição é que é de expiação e prova. Então, é organizada uma morada que atenda, com os recursos, que atenda às nossas necessidades de aprendizado. Então, o ego, então, é esse eu do indivíduo. E a self já transcende um pouquinho. A self é justamente... O que é self, né? Hoje em dia fica fácil para a gente entender a self em virtude da tecnologia. Não é a projeção de si mesmo, mas que projeção é essa? A self é a nossa projeção no divino, na essência divina que somos, que cada um de nós. Nós somos um eu individual, um ego, mas também trazemos em nós, em essência, esse self, que é a nossa conexão. E lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, Hermance Dufour, logo no início, vai nos falar sobre a self. Ela nos diz assim: é o arquétipo da totalidade, ou seja, um modelo da totalidade, isto é, tendência existente no inconsciente de todo ser humano à busca do máximo de si mesmo e ao encontro com Deus. Continua aqui, tá, gente? Vocês leiam o restante, só para a gente ter uma ideia de que o self é esse nosso encontro, reencontro com a nossa essência divina. É realmente essa projeção, é projetar uma foto de nós mesmos, né? A gente fala self, a gente lembra aí dos jovens tirando as fotos dele. É justamente projetar-nos a este encontro, reencontro com Deus. Esse é o nosso self. E a sombra? Hermance nos diz assim: a sombra é a parte da personalidade que é por nós negada ou desconhecida, cujos conteúdos são incompatíveis com a conduta consciente. Então, assim, não vão algo negativo. Na verdade, a sombra, ela é também o espelho deste ego, de toda essa bagagem desse ego, não necessariamente só os equívocos, mas também aquelas situações em que nós estamos assim, a flor da pele para desenvolver para o melhor, para o belo, para o bom, para o nobre de Deus. Então, se nós negamos a sombra que há em nós, se a gente a abafa, umas são desconhecidas, porque a gente cai no véu do esquecimento, algumas coisas realmente não são lembradas. Outras traz, né, como é um véu, a gente vislumbra alguma coisa e é permitido até que a gente vislumbre um tanto a mais para que a gente possa, então, estar estabelecendo um trabalho naquela questão da nossa, dos nossos conflitos, da nossa crise, para que a gente possa trabalhar. E a sombra vai trazer toda essa parte que Joana, nesse primeiro momento, que Joana está falando para nós. Mas logo no início ela diz que o ego, ela faz uma correlação do ego com ter. E, pelo menos foi a forma que entendemos, o ego está para o ter como a self está para o ser. Mas e aí? É para aniquilar, a gente diz assim, ter nos lembra logo a questão dos bens materiais, de ter, né, os recursos materiais. E aí a gente diz, não, mas nós somos, nossa essência espiritual, nós temos que pensar o ponto de vista da vida futura, nós somos seres espirituais, então a gente tem que pautar nossa vida nesse ser espiritual. Mas não é para aniquilar o ego. Essa questão do ego ter, né, do ego estar relacionado com ter, é importante ter? É importante ter. É importante ter. É importante ter o alimento que vai abastecer esse corpo material para fortalecer, porque ele é a manifestação do espírito, então eu preciso cuidar desse corpo, da saúde desse corpo. Então é importante ter o necessário para a alimentação dele. É importante ter o vestuário para abrigá-lo, né, contra o frio, enfim. É necessário a gente ter alguns recursos que nos dê uma certa comodidade, para que a gente caminhe dignamente. Então, o ter, ele é importante, só que o ser é fundamental. Por que o ser é fundamental? Porque tudo que nós conseguirmos conquistar em termos de benfeitorias, recursos mesmo materiais que estamos falando, da vida material, que proporcione a vida
material, um conforto, nós estaremos utilizando para quê? Para o bem-estar do ser eterno. Então, toda a proposta do ser espiritual, melhorar a condição do ser espiritual. Por isso que é importante ter, mas é fundamental ser. Porque o ser é tudo realmente que vai, vamos dizer assim, desembocar lá na perfeição que nós vamos adquirir, que já é a nossa destinação. Então, o ser ele é fundamental. E esta sombra não é para a gente esconder, é justamente para a gente trabalhar, a gente começar a detectar em nós esses pontos, vamos dizer assim, de sombra, para que a gente realmente observe ao autoconhecimento, né? Para que a gente observe o que ainda necessitamos trabalhar. Então, porque quando a gente esconde essa sombra, como disse Hermance do Foucault, quando a gente esconde, quando a gente nega aquilo que ainda somos, o que nos acontece? É o que o Joana vai nos trazer nessas crises gerais. A gente entra em crise porque a gente quer ser aceito pelo aquele grupo social, então a gente acaba que meio que se anulando, não sendo realmente quem nós somos, com as nossas dificuldades, então a gente começa a viver uma vida em busca do ter, só do ter, sem que esse ter venha a abastecer esse ser, não atende a esse ser espiritual, e aí quando ela nos diz assim, que logo, em dado momento, ela diz que não possuindo estrutura de profundidade psicológica, essa ambição desvanece no impacto com a realidade. E aí, mais adiante, ela vai dizer que assemelha-se a uma alimentação diária que, logo satisfeita, volta a apresentar-se como essencial à vida. Então, quer dizer, aí lembramos muito daquela água que Jesus fala para a mulher samaritana, porque a água ela sacia a sede, mas ela não a extingue. Porém, Jesus diz para ela que a fonte de água que ele oferece, essa sim, mata de fato a sede. Termina com aquela sede o quê? Com a sede da alma. Então, quando o homem vai em busca somente do ter, sem o propósito desse ter abastecer o ser espiritual, atender às necessidades do ser espiritual, ele acaba num vazio existencial. Ele acaba na insaciedade, ou seja, nada sacia. Então, ele vai ter essa questão, né, de estar totalmente desequilibrado, porque ele vai em busca cada vez mais de determinadas situações que não preenche essa sede da alma dele, porque não são coisas materiais que vão fazer isso. Quando a gente fala que o ter é importante, lembramos também do homem no mundo. Lá está. Os espíritos, a espiritualidade não quer que a gente viva de contemplação nem de misticismo, que a gente viva as necessidades do corpo material, mas é preciso que toda e qualquer atividade que a gente faça em busca do ter, não que um só pensamento não faça envergonhar aquele que nos criou. Todo ter sempre deverá ser oferecido ao ser eterno, ou seja, ao ser. Então, nesse primeiro momento, o que nós temos aqui é essa batalha do ego com o self. É uma luta entre eles, mas é uma luta do eu, desse eu, como nós vimos lá em Palhano Júnior, o eu, o indivíduo, né, com o seu ego. E aí tudo muitas vezes a gente diz assim, tudo é culpa do ego, tudo é culpa do ego. Mas olha só, tudo é culpa do ego, mas é no ego, a gente não pode aniquilar o ego. O ego somos nós, é o eu, é o nosso eu. Então a gente, na verdade, não é viver culpando as nossas atitudes em função do ego. É a gente descobrir, analisar as sombras desse ego, a fim de que a gente possa realmente se dar conta do que somos neste momento, na verdade, o que somos, como estamos nesse momento, quais as questões que eu preciso trabalhar, que é a chamada que a gente fala reforma íntima, né? Mas, assim, falar só em reforma íntima, eu preciso realmente trabalhar. E de que forma eu vou trabalhar isso? A gente vai chegar no terceiro momento e a gente vai realmente fechar a ideia de como é que eu posso
trabalhar, fazer todo esse trabalho de reforma íntima, porque só falar ou só ler a Hermance Durkheim nos falando da reforma íntima sem martírio é muito bonito, mas a gente precisa colocar em aplicação. É preciso haver a aplicabilidade dessa instrução, porque a instrução por si só, ela não transforma os sentimentos. A proposta é amor e instrução, por isso os espíritos nos recomendaram: amai-vos e instruí-vos. Porque a instrução, só o conhecer, não basta para nós. Até porque, em termos de conhecimento, nós já assim avançamos bastante. Esse ego está recheado de conhecimento. A questão é compreender. Nós temos que dar um outro passo em direção à compreensão desses conhecimentos. Compreender, para então a gente ir numa etapa seguinte, que é o sentir esses conhecimentos. Então, é conhecer, compreender e sentir. E à medida que a gente vai sentindo, a gente já não cai nessa questão da gente ter que parecer o que não é apenas para ser aceito. Evidentemente que nós não podemos viver isolados, né? Nós precisamos uns dos outros, mas a gente precisa fazer esse trabalho na gente. Então, assim como nós falamos do ego, no ter, que era importante cuidar deste ego, desse ser carnal, para que o espírito possa ter um instrumento saudável para se manifestar, fortalecido, com tudo que precisa, né, em termos físicos, mas o ser, que é o self, que é a essência do self, ele se liga ao dever. E foi quando a gente lembrou de Lázaro, lá no Evangelho, falando, se não me engano, é Lázaro, que fala para a gente sobre o dever. E ele fala sobre o dever moral, que a primeira obrigação, o dever é a primeira obrigação para consigo mesmo, depois para com o próximo. Porque quando nós tratamos de nós e atendemos ao próximo, consequentemente, estamos amando a Deus sobre todas as coisas, porque nós, assim como nós e o outro, né, o próximo, é a obra da criação. São filhos de Deus, somos filhos de Deus. Então, quando a gente faz desse movimento de cumprir com o dever, com esse dever moral para conosco e para com o próximo, nós estamos atendendo o mandamento maior, que é amar a Deus. Então, a self, ela precisa estabelecer esse dever moral para trabalhar todas essas questões do ego, a fim de unir-se a ele, tratá-lo para que ela seja o alicerce desse ego. Essa é a questão. Não é aniquilar o ego, é fazer com que este ego se una à self. E mais adiante, o terceiro momento, a Joana vai nos falar isso, que é colocar a self e o ego em harmonia. Por quê? Porque a lei de Deus é equilíbrio, meus irmãos. Equilíbrio. Tudo que foge ao equilíbrio vai trazer para nós consequências infelizes. Aí lembramos da questão 614. Todas as vezes, está lá, a lei natural é a lei divina. Nos diz o que devemos e não devemos fazer, e todas as vezes que nos afastamos dela, nos sentimos infelizes. Então, esse é um termômetro, essa questão é muito importante para nós, porque ela é um termômetro para nós. Todas as vezes que eu me sentir infeliz, olha a sombra aí, eu vou analisar essa sombra da infelicidade. Por que eu estou da lei de Deus? Eu estou infeliz? Qual foi o movimento que eu fiz para ter feito, para ter realizado esse afastamento? Alguma coisa eu fiz. Porque se eu estou infeliz, é porque eu não estou dentro da minha conduta, do meu sentir, do meu pensar, do meu falar, do meu agir, dentro, né, em algum momento, eu não fui compatível com a lei de Deus. Ou seja, eu até tenho um bom discurso, eu digo que sou cristão, mas toda a minha movimentação, a minha ação não é compatível com o Evangelho do Cristo, não está compatível com a lei de Deus. E aí eu vou descobrir, eu tenho que analisar e ver qual foi o momento, que movimento, o que eu fiz para me sentir infeliz.
Porque nós que estamos na doutrina espírita, nós já temos esse despertar, vamos dizer assim, meio que imediato, mais imediato, não é verdade? Porque a gente pensa, porque nós não temos um pensamento contínuo, como Jesus. Jesus é um espírito puro e perfeito, ele tem um pensamento contínuo no bem, um pensamento contínuo ligado a Deus. Nós não. Nós temos intervalos no nosso pensamento. E é nesses intervalos que muitas das vezes a sombra aparece. E aí é essa sombra que vai ser assim, vai me auxiliar para eu detectar em qual foi a ação que eu realizei para eu estar me sentindo infeliz. E à medida que eu me preocupar realmente de forma carinhosa, não é de forma culposa, é de forma carinhosa que eu tenho que agir para comigo. Se eu não sou capaz de achar em outro, se eu mesmo, se comigo mesmo não sou capaz da generosidade, da gentileza, da paciência, certamente fazer a caridade. Mas tem uma lição do livro Bende de Luz, da Maria Cantora, que se chama Caridade. E logo no início ela diz que a caridade é renovar os nossos pensamentos. Então ela vem trazendo a ideia de que a caridade primeiro começa em nós. Num trabalho, não é no trabalho da doação do arroz, do feijão, que é importantíssimo, porque a fome é urgente, e assim, é urgente, mas é preciso ter as vibrações de amor e de carinho naquele arroz que está se doando, as vibrações de carinho, de amor naquele feijão que está se doando. Não é simplesmente comprar no mercado e aqui, já fiz. Não é assim, não. É pensar naquele irmão, no quanto ele pode estar feliz com aquela cestinha básica, que é básica mesmo. O que nós oferecemos é o básico. Mas se esse básico é recheado com as vibrações de amor, e nós sabemos que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, nós já somos capazes de manipular um pouco, né? A gente não está nesse patamar, mas a gente já consegue. Com o Evangelho do Cristo, a gente consegue, mesmo na nossa, ainda, vamos dizer assim, imperfeição, manipular fluidos salutares, benfazeres de carinho, para realmente oferecer o melhor para o outro, da mesma forma que nós também queremos isso para nós. Evitando, assim, essas crises, esses conflitos, essa turbulência. Aquele que for descobrindo o trabalho carinhoso consigo mesmo, gentil consigo mesmo, que seja generoso consigo, ele vai estabelecendo a chamada paz, mas a paz íntima. E a serenidade vai dar a esse coração a fortaleza necessária para toda e qualquer situação. E toda e qualquer situação que vem até nós é para agradecermos. Quando ele proferiu essas palavras, é em tudo mesmo, em tudo. Não é apenas naquilo que nos deixa confortáveis, felizes, alegres, ou que vem atender os nossos interesses da vida material. Não, é tudo. É aquela tristeza que bateu a nossa porta, porque bate na porta de todo mundo, porque são todos, porque Deus criou a dor igual para todos. Está lá no Evangelho, né? A Márcia que está falando, não. A dor é igual para todos. Por quê? Porque Deus não quer que o homem alegue desconhecer o mal que ele pode fazer. E ele sabe que as consequências é essa dor. Mas a dor, meus irmãos, ela também é amor. Porque muitas das vezes, quando a gente não estabelece todo esse trabalho de autoconhecimento, de caridade, de dever moral para consigo e para com o próximo, se nós não estabelecemos esses movimentos na nossa caminhada, quem é que vai nos fazer retornar ao amor? Porque é lei de amor. A gente tem que retornar sempre para a lei de amor. Quem que vai fazer isso? A dor. Então, a dor, na verdade, ela é amor também, porque ela nos faz retornar à lei de amor, tal qual filhos pródigos, tal qual o filho pródigo. E aí a gente vai avançar um pouco aqui,
para o segundo momento. No segundo momento das crises gerais, a Joana vai começar a falar para nós sobre este, porque aí já começa a entrar a questão da convivência, da vida de relação, e são aqueles movimentos que começam a acontecer assim, da família, começa na família. Aí, como a gente não está muito satisfeito com aquela família ou com alguns integrantes da família, vem a revolta, quando ela diz, ó, revolta, aí começa o afastamento do mundo social, ressentimento dos outros, porque aí começa a colocar no outro toda a problemática, toda a crise que, na verdade, está dentro de si mesmo. Porque Joana diz, né, lá no filme, do Divaldo Mensageiro da Paz, ela diz para ele, né, em dado momento, acho que já mais para o final do filme, ela diz para ele, você vai descobrir, ao final de tudo, que nunca foi entre você e o outro é sempre você com você. Porque não é o outro, o ego é nosso, essa bagagem do ego é nossa, não é do outro. São nossas construções, é a nossa semeadura. O que o outro faz é apenas instrumento para que eu acorde, para que eu desperte. Por que ele está fazendo isso? Por que ele me incomodou? Mas me incomodou por quê? Por que isso ainda me incomoda? Por que eu fiquei. Por que eu senti melindrado com isso? Espera aí. Então, realmente, o meu orgulho ainda está assim, mais forte do que o meu querer ser mais benevolente, ser mais indulgente. Eu não estou trabalhando a indulgência que nos ensina Jesus, é a caridade de Jesus. A caridade de Jesus não tem nada de material, é benevolência, indulgência e perdão. Eu estou nesse movimento, pelo menos me esforçando para a realização desse movimento, que sobre o perdão, Chico Xavier nos fala, né? Ele fala, aquele que aprende a perdoar, ele está liberto de tudo, nada mais vai o incomodar. Então, o outro não vai me causar revolta, nem vai fazer com que eu me afaste. Isso é muito sério, porque nós que estamos atrelados, ligados a instituições espíritas, muitos, lamentavelmente, às vezes desistem daquele trabalho por conta dessas pequenas questões com o outro, né? Estabelecendo esse eu com a sociedade, o eu com o outro, e ele acaba se afastando de um trabalho que, na verdade, é todo um auxílio para a caminhada dele, em função do outro. O outro vai permanecer lá. Vai continuar, não vai, aquilo vai mudar? Ele vai mudar quando ele quiser mudar. Ele vai permanecer e aí você se afasta. Na verdade, é uma perda para você. Na verdade, a gente precisa enfrentar. Ou seja, precisa realmente acolher estas sombras e trabalhar, fazer com que elas sejam assim instrumento, ao invés de negá-la ou escondê-la, fazer com que elas sejam um instrumento, que essa sombra seja um instrumento do meu crescimento. É me aceitar no momento como estou, mas trabalhar para que eu seja, olha o ser, olha o self aí, para que eu estabeleça a self como alicerce do meu ego. Não é aniquilando ele, dizemos mais uma vez, mas é abraçando este ego, né? Fazendo a self projetar-se luminosamente nesse ego. É dar luz a esse ego que se encontra ora em sombras. É isso, é esse o trabalho. E aí ela começa a falar da competição individualista em dado momento, que é a questão, né, do ego, quando entra essa competição dentro da sociedade contemporânea, isso também estabelece para o ego muitos conflitos. Ou ele se afasta, ou ele fica introvertido, ou ele vai causar males, porque ele vai querer realmente exercitar ali também, vamos dizer assim, o dar o troco às pessoas que estão incomodando. Ou ele se isola, ou ele fica realmente um ser introvertido, afastado, isolado, e isso pode gerar para ele a depressão, a obsessão, é uma porta aberta à obsessão, ou vai gerar obsessão também se ele começar a agir contra as pessoas em revolta, em atitudes
indelicadas, para tentar combater com a violência. A gente sabe que a violência não vai realmente resolver absolutamente nada. Mas, por falar em violência, lá no final desse capítulo, ela traz a 744, falando sobre liberdade e progresso, o que objetivou a Providência, tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso. Então, muitas das vezes, a gente está aí no momento vivenciando essa questão da guerra mesmo, né? Da guerra propriamente dita. Mas a gente pode também transportar para essa guerra, que é essa crise que está dentro de nós, que está conosco individualmente, que está conosco na nossa vida de relação. Então, essa guerra, muitas vezes, é preciso a gente guerrear conosco para que a gente obtenha essa liberdade e para caminhar para o progresso. Então, se a providência trouxe esta ideia para esta morada, porque é uma necessidade dessa morada. No mundo feliz não tem. Tem no mundo feliz, no mundo celeste? Vai ter essa questão? Não, porque lá eles já são livres, eles já conquistaram o seu progresso. Agora, nós que ainda estamos nesse trabalho, muitas das vezes a gente precisa guerrear conosco mesmo, para que a gente possa obter esta libertação dessas crises em que mergulhamos, por conta dessa bagagem, desse ego, do abraço, acalente. A gente precisa estabelecer uma selfie. E hoje nós temos o Evangelho de Jesus aí com a doutrina espírita de forma muito profunda e muito clara, para que a gente possa fazer com que essa selfie realmente dê luminosidade a esse ego, evitando que ele continue trazendo essas crises. A gente ainda vai ter uns conflitos, mas evitando as crises em si. E aí, falando dessa competição individualista, lembramos, está tudo bem aí, gente? Está tudo bem? Sumiu todo mundo? Não, está sim, Alô? Márcia, estamos escutando. Tá, é que sumiu tudo. Tá, tudo bem. Então, falando dessa competição, lembramos muito do processo educativo de Maria Montessori. Essa educadora, ela traz uma mensagem belíssima. Eu acabei não pesquisando a mensagem, né, trazendo assim na íntegra, mas ela traz uma mensagem belíssima, dizendo para nós, nos alertando, quando nós começarmos a educar para a fraternidade, a gente vai evitar essa competição que humilha, que exclui. Então, a gente vai entrar num processo realmente de verdadeira inclusão de todo e qualquer irmão, independente de raça, de cor, enfim, de credo, se nós trabalharmos o processo educativo pela fraternidade, não por esta competição, como nos diz aqui a Joana, competição individualista. Eu tenho que ser o melhor. E aí a gente tem jovens que se suicidam porque ele não conseguiu estabelecer aquelas notas máximas, porque ele foi, de certa forma, orientado a isso. E nós não estamos aqui, não reencarnamos para ser melhores que ninguém, para ser os melhores. Nós reencarnamos para nos melhorar. Melhorar quem? A nós mesmos. Não é em relação ao outro. Para isso nós temos a reencarnação, bendita reencarnação. E vamos agora aqui caminhar. Sim, eu quero ainda sinalizar aqui para a gente, quando disse assim, cercando-se de áulicos igualmente ambiciosos e pusilânimes, acreditaram nos ardis engendrados pela imaginação desregrada, erguendo para si mesmo as posições de comando que se transformaram em desmandos de desumanidade. Ela está falando aqui deste ego que adoece, que estabelece a sombra como a sua ação, sem deixar que o self venha a clarear toda essa questão, ou seja, a self é o quê? O encontro com Deus. Então, ele se afasta, olha 614, ele se afasta da lei de Deus. E ele começa, ao invés de se isolar, muitas das vezes, aquilo que falamos, começa a ter ações que vão prejudicar, às vezes, toda uma sociedade. Aqui nós estamos no segundo momento, o eu com a sociedade. E lá no capítulo
10 do Paulo Estevão, em dado momento, quando a gente tem lá o Nero colocando o fogo em Roma, né? Claro, evidentemente, pediu aos os seus servidores lá para fazer isso, se afastou da cidade para não causar suspeitas, mas a gente sabe, ele fica conhecido na história pelo mandante do fogo, ele faz tudo isso, ele tem toda essa questão que Joana está trazendo aqui, ou seja, porque a gente tem que ter muito cuidado de umas simples conflitos, uma sombrinha que a gente tem, que a gente não trabalhe, isso pode gerar em nós as portas da loucura, que é o que acontece com Nero aqui. Porque a vaidade, o orgulho, tudo isso é do ego. Sem que a selfie esteja em contato com este ego, iluminando este ego, são portas para a loucura, para a violência, para a obsessão, e ou você se isola, vive isolado, cai numa depressão, pode chegar até um suicídio, ou você estabelece o quê? Uns desmandos, um domínio cruel daqueles que lhe são, vamos dizer assim, fracos diante de todo o seu ardil, sua malícia. É o que acontece lá nesse capítulo do Paulo Estevão que a gente pode analisar. E aí, as imposições do padrão de beleza, quando ela fala isso, é muito importante a gente lembrar que tantas mulheres bonitas, vamos dizer assim, perfeitas fisicamente falando, e que, não, eu quero mudar, assim, é que a pontinha do nariz, a pontinha do lábio. Quantas mulheres desencarnaram em função de, às vezes, fazer um procedimento cirúrgico? Eu não estou contra isso, não, eu acho que cada um tem o seu livre-arbítrio, mas, às vezes, sem a necessidade daquilo, ou em lugar impróprio, e quantas perderam a sua vida carnal em função, às vezes, de algo que não precisava. Por conta de quê? Por conta desses, que ela fala, desses padrões de beleza. Então, a sociedade também influencia neste ego que não está se trabalhando, não está vigilante, não está vigiando, não está trabalhando as suas próprias crises, e ele se deixa levar por essas, vamos dizer assim, por esses momentos culturais, porque é cultural, é passageiro, passa. Apenas a educação verdadeira que fica no ser eterno são as questões morais, as questões íntimas, porque as questões culturais elas vão passar de tempos em tempos. Houve época em que as gordinhas, vamos dizer assim, eram realmente as modelos dos pintores. Houve épocas em que precisava ter uma pele tão alva que elas bebiam uma espécie, esqueci o nome agora, uma espécie de ácido que embranquecia a pele. Para quê? Para estar de acordo com aquele padrão, e morriam envenenadas. Então, a que ponto o ego abafa de tal forma a selfie que acaba nos prejudicando? O ego sozinho, ele não pode dar conta de trabalhar essas crises evolutivas. E aí nós chegamos no terceiro momento, em que ela nos diz assim: ninguém com soluções mentirosas viverá em crises contínuas. Então, não é para a gente ser mentiroso, é para a gente se aceitar tal qual estamos nesse momento e trabalhar para o melhor. E aí ela nos convida a quê? A harmonizar o ego com a selfie. Mas aí, Márcia, como harmonizar o ego com a selfie? E aí vem uma outra questão aqui que ela deixou para reflexão, Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Então, o que Jesus trouxe para nós? A força, a firmeza, a nossa vontade, acionar a potência, a grande potência da alma, que nos diz Leon Denis, a vontade, que a nossa vontade ainda é morna. Ainda é morna. Porque, assim, eu estava ouvindo uma palestra, achamos muito engraçado, e o expositor ele relata
de um companheiro, uns anos, era um empresário, chegou, né, agora é um empresário, mas que já esteve como presidiário, cumpriu a sua pena e é evangélico, mas conversando tudo de espiritualidade, falou assim, você sabe tudo, nossa, você sabe muita coisa da doutrina espírita, mas me satisfaz uma curiosidade, por que você é evangélico? Ele, sim, eu acho maravilhosa a doutrina, mas a doutrina espírita dá trabalho, né? Não, lá no evangélico é só a gente, né? A gente sabe como é que é, você entende, né? É muito esforço, a doutrina é muito esforço. Então, quer dizer, porque esse trabalho de harmonizar a selfie com o ego, isso dá trabalho, isso requer esforço, requer renúncia, requer sacrifício, requer aquilo que o nosso companheiro leu no início, a permuta, é a base da permuta. Jesus nos oferece tudo, mas em troca, olha a permuta aí, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, não vim trazer paz à terra, vim trazer a espada, porque o símbolo da cruz é a espada de cabeça para baixo. Então, quem quiser me seguir, quem quiser, pegue a sua cruz. Que pegue a sua cruz e que siga-me. Ele não impõe a ninguém, ele diz quem quiser. Então, o nosso querer tem que começar a ser mais quente. Está muito morno. Então, ele nos dá, através dessa mensagem de Mateus, a força, a firmeza, a coragem e a verdade. Ele nos trouxe a verdade para quê? Para nos libertar. E muitas das vezes está lá 744. Para que a gente possa se libertar, a gente precisa guerrear. Guerrear com nossa própria morada íntima, a fim de que a gente estabeleça aí algo muito importante que Joana também nos traz. Eu não vou dar spoiler, não, que vocês ainda não devem ter trabalhado esse livro, A Psicologia da Gratidão, que também faz parte dessa série psicológica. Joana vai trazer para a gente o exercício da gratidão. Se nós queremos começar a ter êxito nesse trabalho de harmonizar a self com o ego, se queremos começar a ter êxito, nós devemos começar pelo exercício da gratidão. Nós já citamos Paulo aqui, em tudo dai graças. Dê graças pela dor, dê graças pelo amor, dê graças pela alegria, tudo. Quando ele disse em tudo, é tudo mesmo. Então, toda e qualquer situação que nós imaginarmos, é para estar agradecendo a Deus, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito no objetivo da lei de Deus. E a gente sabe que todos esses propósitos nos levarão a quê? Aquilo a que estamos destinados, porque todo aquele, nos diz André Luiz, todo aquele que colabora, que coopera, que concorre para a lei de Deus, para o bem-estar da lei de Deus, que cumpre com a lei de Deus, esse aí, ele receberá tudo, receberá a sua recompensa. Não é promessa de amizade, é promessa da lei. Então, é da lei que a gente realmente chegue à nossa perfeição. Mas, para isso, a gente não pode ficar no comodismo e temos que exercitar a gratidão. Porque, assim, o êxito está ligado a toda essa renúncia e sacrifício, enquanto que o fracasso é o comodismo, é a vontade morna, é a preguiça, é a indolência. Nós já temos bastante material, nós temos, assim, através da doutrina espírita, mas é preciso que esse conhecimento comece a ser trabalhado em nossa compreensão, a fim de que a gente trabalhe os nossos sentimentos. É conhecer, compreender e sentir. É amor e instrução, é outra receita que a gente diz que não tem receita, mas a gente tem bastante cola na doutrina que nos ajuda bastante, né? Imagina os nossos irmãos passados, os mártires do cristianismo, não tiveram tanta cola, mas com certeza jamais foram desamparados. Isso é o que acontece com todos nós. E para nós finalizarmos aí as nossas reflexões da noite de hoje, não dá para a gente mergulhar em tudo de Joana, não que Joana é Joana, né, meus irmãos? Mas a gente vai chegando lá. Vamos ver aqui os ingredientes
êxito com André Luiz. Ele nos traz assim, lá no Respostas, André Luiz nos diz, por você, tanto quanto vem, largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva os seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça o seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro. Porque para viver amanhã, você precisará viver hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou ânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Ampare-se amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Abençoe a vida e todos os recursos da vida onde você estiver. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, todo tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Então, meus irmãos, todas as vezes que o ego estiver abafando aí essa self, essa luminosidade, que a gente possa recomeçar, refletir, recomeçar. Vamos amar, amar, amar. Gratidão, amor, gratidão, instrução são ingredientes infalíveis ao êxito para que a gente possa combater essa útil, né, feliz, alegre na seara de Jesus. Muita gratidão por essa oportunidade. Nós realmente esperamos que tenhamos contribuído aí com o trabalho dos sentimentos de vocês, que é o importante é trabalhar os sentimentos. Muito obrigada.